Fala aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite aí. Eu vou gravar para vocês a aula de maio, tá? Hoje, dia 16 de maio, aula de Geografia Física. Sou o professor André, acho que todo mundo lembra. Peço desculpas aí, eu sei que a minha gravação não é profissional aí que nem dos outros professores, mas vai dar certo, ok? Prestem atenção aí, qualquer dúvida vocês deixem lá. Depois eu vou postar no YouTube, postar o link certinho para vocês. Qualquer coisa vocês mandam mensagem aqui para mim no WhatsApp que a gente vai solucionando as dúvidas, beleza? Bom, então vamos lá, ó. A aula de hoje, galera, a gente vai tratar aqui a aula de Geografia Física, né? Orientação e localização geográfica. Então o que acontece? É a orientação nossa no espaço, orientação das pessoas, beleza? Tudo que existe no mundo ocupa um lugar no espaço, ocupa uma posição. A nossa casa, a nossa cidade, o nosso país, né? Enfim, tudo ocupa um lugar no espaço e existe e possui uma posição certa, uma posição determinada. Ok? Para a gente começar a pensar nessa posição, a gente tem que lidar, né, e pensar na orientação e localização geográfica. Né? Então existem várias formas da gente se orientar, da gente se localizar no espaço. Ok? A mais conhecida nossa, né? Hoje existe o GPS, né, que a gente usa o tempo todo aí no carro, os aplicativos de celular de GPS e tudo mais. Né? Porém, o GPS ele é baseado em posições também, né? Essas posições derivam da Rosa dos Ventos, beleza? Então a gente tem, acho que todo mundo já viu essa figura, né? A Rosa dos Ventos. Ela é uma estrela, vamos dizer assim, que ela indica as posições de acordo com a posição das coisas, dos objetos no espaço, beleza? Então a Rosa dos Ventos é dividida em vários pontos, né? Sendo, primeiro, os principais, os pontos cardeais, né? Quais são eles? Então a gente tem o ponto norte, o ponto sul, o leste e o oeste. Lembrando que essa Rosa dos Ventos, esses pontos cardeais, eles derivam, né? Depois eu vou chegar aqui, eles derivam dos principais paralelos e meridianos que a gente tem. Então a gente tem aqui, né, a linha do Equador, que divide o mundo. Tudo que está para cima da linha do Equador é o hemisfério norte, tudo que está para baixo da linha do Equador é o hemisfério sul, né? E a partir dessas posições a gente vai tendo as demais localizações. E o meridiano de Greenwich, né, que é essa linha aqui vertical que divide o mundo em hemisfério leste. Tudo que está à direita do Greenwich é hemisfério leste, tudo que está à esquerda do Greenwich é hemisfério oeste, beleza? Então a Rosa dos Ventos que a gente tinha aqui no começo, ó, ela usa como referência essas linhas, o meridiano de Greenwich. Então tudo que está à direita do meridiano de Greenwich é hemisfério leste, tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich é hemisfério oeste. E o Equador, essa linha aqui do meio, tudo que está acima, né, do Equador é hemisfério norte, tudo que está abaixo do Equador é hemisfério sul, beleza? Então, baseado nessas posições, a gente vai ter as demais direções da Rosa dos Ventos, beleza? Então, a gente tem primeiro, para começar a entender a Rosa dos Ventos, os principais pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, certo? O leste vai estar aqui à direita do meridiano de Greenwich e o oeste vai estar à esquerda do meridiano de Greenwich, né? Um detalhe, às vezes vocês vão ver em algumas Rosas dos Ventos, em alguns mapas, algumas localizações, essa letra aqui, ó, o E e o W. Ao invés de L, de leste, vocês vão encontrar o E. O E, galera, deriva de east, que é leste em inglês. E o W deriva de west, que é oeste em inglês, beleza? Mas é a mesma coisa, ok? Então a gente tem lá, né, as posições, os principais pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Lembrando, pensando no meridiano de Greenwich, no Equador aqui, tudo que está acima do Equador é hemisfério norte, tudo que está abaixo do Equador é hemisfério sul. Pensando no meridiano de Greenwich,
tudo que está à direita de Greenwich é hemisfério leste, tudo que está à esquerda de Greenwich é hemisfério oeste, beleza? E assim a gente tem os pontos variando a partir daí, beleza? Os primeiros pontos que a gente tem são os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. Depois, galera, para a gente refinar essas posições, para a gente colocar essas posições com uma maior precisão, foram criados, né, foram pensados nos outros pontos. Os segundos pontos que nós temos são os pontos colaterais, que eu coloquei aqui para vocês em vermelho, ó. Então a gente tem o nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Por quê? Qual que é a importância disso? Esses pontos colaterais aí, galera, eles vão dar uma maior precisão na nossa localização. Então, se você tem um objeto, por exemplo, que não está nem a norte de algum lugar e nem a leste, ele está no meio termo, ele vai estar onde? A nordeste. Então, a gente tem sempre os meios termos aqui, ó. Entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste. Por que é o E e não é o L? Porque lembra que esse E varia de east, certo? Que é leste em inglês. Então a gente tem entre o norte e o leste, o nordeste. Entre o sul e o leste, sudeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. Entre o norte e o oeste, o noroeste. Beleza? Então esses são os pontos colaterais que eu coloquei aqui para vocês. Beleza? Que são os meios. NE nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Além disso, a gente tem também os pontos subcolaterais. Quais são eles? São todos esses que estão em verde aqui, ó, certo? Eles têm vários nomes, não precisa se preocupar muito com os nomes desses pontos subcolaterais aqui, tá? É muito difícil cair em vestibular, né? É só para vocês saberem que existe mesmo, certo? É importante que vocês gravem bem os cardeais e os colaterais, que são os dois principais. Esses daqui não precisa se preocupar muito, só para vocês saberem que existe, né? Então, entre, né, os pontos colaterais e os cardeais, a gente tem também esses pontos que estão no meio termo aqui, ó, que são os chamados pontos subcolaterais. Beleza?